Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém. Gostaria que você abrisse comigo em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7. Que bom ouvir o barulho da chuva. Fazia tempo que os araranguaenses não escutavam esse barulho, né? Isso é muito bom. Eu sou fascinado pelo barulho da chuva. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Aleluia. Hoje nós vamos falar uma palavra com a temática esquecer, avançar e prosseguir. Amém? Nós vamos falar sobre isso hoje. Se você não trouxe a sua Bíblia, compre uma. Mas se você ainda não conseguiu comprar uma, no final do culto você compre. Mas se você não consegue ainda agora, acompanhe no telão. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas, e as consideram como esterco. Talvez aí na sua Bíblia está escrito refúgio ou escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? O que a gente vê aqui é um dos textos que eu acho mais bonitos na palavra de Deus, quando a gente vê o apóstolo Paulo abrindo seu coração, falando aquilo que ele realmente ele se comparava quando ele se via diante da glória de Deus. Então, quando Paulo ele se via diante da presença de Deus, diante da glória de Deus, ele começa a falar que ele nada mais é do que um mero mortal, uma pessoa que para nós hoje é um homem admirável, e na época também era um homem que quando abria a boca falava da experiência que ele teve com Deus, escrevia as cartas, as pessoas viam nele um homem de Deus. Mas quando ele se deparava com a presença e com a glória do Senhor Jesus, ele dizia que ele era nada. Então ele começa colocando aqui no versículo 7 que todas as coisas que ele considera importante, tudo aquilo que ele já experimentou, as honras que ele recebia, o respeito como homem de Deus, as bajulações, os títulos que muitas vezes nós recebemos, nada disso era mais importante do que viver uma vida na plenitude de Deus. Então a pastora Márcia falou aqui sobre primícia, e a gente vai falar bastante sobre isso. Nós estamos aqui no primeiro culto do ano de 2022, e não existe nada de mágico nesse culto, amados. É um culto como qualquer outro. Nós não vamos oferecer para você nenhum óleo diferenciado, nenhuma água diferenciada, nenhuma varinha, nenhum pozinho que você vai chegar lá, vai colocar debaixo do seu joelho, vai doer e você vai fazer um sacrifício. Não. Esse culto não tem nada de especial, a não ser que você faça desse culto um culto especial. A não ser que você faça desse culto um culto e que você tome uma posição na sua vida. Ei, a partir de hoje eu vou mudar. Início de ano é igual a dieta da segunda-feira. Dieta não, quem faz dieta é rico, pobre faz regime.
Então é igual o regime da segunda-feira. A gente acha que quando iniciou um ano novo, a gente mais uma vez vai tentar ler a Bíblia inteira, a gente mais uma vez vai tentar fazer aquele jejum, a gente mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E eu não estou dizendo que isso não vale a pena, vale, você deve fazer propósitos com Deus, mas isso não vai mudar se você não fazer aquilo que Paulo está fazendo nesse texto. Ele diz: ei, tudo aquilo que eu considerava como ganho, o meu salário, o meu carro, o meu emprego, a minha casa, tudo aquilo que eu considero como ganho, e eu posso até postar nas redes sociais, ostentar e mostrar, olha como Deus tem me abençoado. Ei, tudo isso daqui é perca diante daquilo que Deus é, diante daquilo que Deus tem para fazer, diante da plenitude. O que é uma plenitude? É algo que é completo. E às vezes Deus tem isso aqui para nos dar, e quando Ele nos dá isso daqui, a gente já acha que é a última Coca-Cola do deserto. A gente já coloca lá na rede social: 2022 vai ser o meu ano. 2022 é o ano de posicionamento. 2022 é o ano disso, daquilo. Amém, glória a Deus, mas eu te alerto, isso só vai acontecer se você realmente entender que você não é nada, que você é apenas um mero mortal. Ou assim como diz o salmista, você é como um vento, aparece, vai embora. Você vive no máximo assim, já fazendo hora extra na terra, aos 90 anos de idade, mas fazendo hora extra, se você ainda honrou muitos dos teus pais, porque é isso que a Bíblia fala, porque tudo aquilo que a Bíblia fala, Ele cumpre. Então se você honra bastante seus pais, seus dias seriam prolongados sobre a terra. Então se você honrou bastante, você vai viver aí uns 90 anos. O que são 90 anos diante da eternidade? O que é, gente? O que é, pastor? 9 minutos? Passa muito rápido. Perda, no grego original, a palavra perda significa zemia. E o que é zemia? Zemia era uma perda relacionada a mercadorias. Então, quando eles faziam as navegações, na época com embarcações ainda bem rústicas, eles faziam as mercadorias ali das especiarias de um lado para o outro. Quando eles pegavam uma tempestade em alto mar, eles começavam a tirar aquelas mercadorias que eram mais pesadas, para que o barco conseguisse andar. Lembra da história de Jonas? Quando eles estão no meio da tempestade, o que os marinheiros começam a fazer? Eles começam a jogar um monte de coisa fora, para que o barco fique mais leve, para que você consiga ir. Então o termo perda é exatamente isso, zemia. Você tem que começar a jogar algumas coisas fora, para que você consiga ir para onde você quer chegar, ou melhor, para onde Deus quer que você chegue. O que antes estava no meu navio, e que era considerado ganho, é isso que Paulo fala aqui, mas as coisas que para mim eram consideradas ganho, a mercadoria não era ganho. Quando chegasse no seu destino, se não tivesse nenhuma tempestade, ela não ia fazer dinheiro, era ganho. Então o que Paulo está dizendo assim: ei, o que para mim era ganho, agora é zemia, agora é perda, agora eu vou ter que jogar fora, agora eu vou ter que lançar fora do barco, porque se eu não lanço fora do barco, eu posso perder a minha vida, o meu barco pode naufragar. E o que vale mais a pena? Eu lançar coisas que para mim eram ganhos, ou eu perder a minha vida? O que é mais importante? Paulo continua falando: e na verdade tenho também por perda todas as coisas. Para quê? Por que ele quer perder todas as coisas? Daí ele começa a falar o motivo. Não é perder simplesmente para que as pessoas olhem e falem assim: ó, coitado, ele não tem mais nada, ele perdeu tudo. Não, ele tem um motivo do porquê que ele lançou essas coisas fora do barco dele.
Por que ele tirou essas coisas da vida dele? E ele fala: pela excelência do conhecimento de Deus. A excelência do conhecimento de Cristo. O que é conhecimento de Cristo? É eu conhecer a Cristo. Aí eu lanço essa pergunta para você nesse primeiro culto de 2022. Você conhece a Jesus? Você conhece Jesus de verdade? Não o Jesus que você escuta nas músicas, não o Jesus que você escuta nos domingos à noite, mas um Jesus que tem relacionamento contigo. Um Jesus que é teu melhor amigo, um Jesus que é o teu noivo. Tem aquela música o Espontâneo, do Alessandro Vilas Boas, que o Abner canta aqui, né? Casa comigo. Aquilo com certeza escandaliza muitas pessoas. Tá, como assim casa comigo? Porque você é tão apaixonado com Jesus que você não se contenta em ter Jesus só no domingo à noite. Você é tão apaixonado por Ele que domingo à noite é o seu encontro especial. Sabe aquele jantar que você sai com o seu cônjuge? Esse deve ser o seu encontro especial. Mas o relacionamento diário tem que acontecer. Sabe por que você não conhece a Jesus? Porque você não quer lançar fora do teu barco as Emias. Você não quer jogar fora do seu barco aquilo que você considera como ganho. Palavrinha salgada, né? Não era para ser assim, gente. Mas vamos lá. Você não quer jogar fora do barco. Como é que você vai conhecer? Ei, Paulo está nos dando um ensinamento aqui. Ei, aquilo que eu considerava ganho, hoje para mim é perda. Eu lanço fora do barco para que esse navio não naufrague. Por quê? Porque eu tenho um interesse. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso conhecer Ele. E ele coloca esse conhecimento como uma excelência. E excelência fala de prioridade. Prioridade. Lugar de honra. Lugar de honra. Se o Bolsonaro entrasse aqui, irmãos, os diáconos não iam colocar ele sentado lá. Estou mentindo? Onde é que ele ia sentar? No lugar de honra. O César entrasse aqui, o prefeito, ele ia sentar no lugar de honra. Não é porque é uma bajulação, porque nós entendemos o princípio de honra. E aqui Paulo está dizendo que a honra maior que ele pode ter é conhecer a Cristo. É conhecer Jesus. Aleluia, obrigado, Senhor, por essa chuva. E depois ele continua falando, pelo qual sofri. Ei, olha só que interessante. Ele está dizendo que ele sofreu. Não foi fácil largar. Não foi fácil abrir mão. Não foi fácil renunciar. Ele sofreu, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. Só que quando ele conheceu Jesus, o que essas coisas viraram para ele? E hoje as consideram como esterco. Esterco. E o que é esterco? É aquilo que antes nos alimentou. Muitas vezes a gente se alimenta de palavras que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. A gente está aqui, você está aí sentado, você está se alimentando, eu também estou me alimentando. A gente se alimenta das palavras que o Senhor liberou sobre nós. E assim como uma boa refeição, ela entra no nosso sistema digestivo e ela retira todos os nutrientes necessários. E ela vai mandando a proteína, o carboidrato. Assim a palavra do Senhor também é para nós. Só que para um sistema digestório funcionar de maneira saudável, aquilo que não é mais suficiente para o seu corpo, ele tem que ser lançado fora. Aquilo que te alimentou um dia, ela não serve mais para hoje, amado.
porque isso deve ser jogado fora. Senão você vai ficar com uma enorme prisão de ventre espiritual. Você já ouviu o termo enfesado? Enfesado, quando a gente pensa, é uma pessoa o quê? Ranzinza, que está brabo. O termo enfesado significa que a pessoa está cheia de fezes. Ela está enfesada. Pastor, onde é que tu quer chegar com isso? Pelo amor de Deus. Muitas vezes você está virando um ranzinza espiritual, porque você só está cheio de coisas do passado dentro de você. Você não libera as coisas. Aí tudo é ruim para você. Tudo é ruim. A chuva é ruim, o som está alto, a luz pisca demais, o pastor grita muito, o pastor prega pouco, o pastor é muito ensino, o pastor é muito isso. Tudo é ruim. Ei, você está enfesado, querido. Libera isso aí, libera. Toma um Active espiritual. Libera isso. Ei, Paulo está dizendo que aquilo que ele considerava, porque pode ser algo que você recebeu que era muito precioso, uma palavra rema que Deus liberou para você, mas essa palavra rema foi em 1999, essa palavra rema foi no anos 2000, e o tempo está, como a palavra disse que aconteceria, o tempo está se encurtando. Falava para a Maíra essa semana, eu disse, meu Deus do céu, esse ano eu vou dar aula para alunos que nasceram no ano de 2012, e eu ainda estava com medo que o mundo ia acabar, e esse ano eles já vão chegar lá na sala de aula. Os tempos estão se encurtando, já faz 10 anos que o mundo acabou. E a gente está só com a palavrinha que foi liberada lá no retiro, aqueles retiros lá do meio do mato, lá no monte que Deus falou comigo. Isso aí você está considerando como ganho, mas para Deus já é perda, já foi. O rio, a palavra de Deus diz que Jesus é como um rio. Rio fala de movimento. Todo rio se move. Se não se move, é lagoa. Rio fala de movimento. Você está se movimentando? Você está se movimentando onde Deus está se movimentando? Ei, lembra lá de Êxodo? O povo só andava quando a nuvem se movia. Aí a nuvem se move e você fica comendo mosca. Ai, tempo bom era quando cantava aquelas músicas. Ai, tempo bom era quando pregava aquele tipo de mensagem. Ei, a nuvem se moveu, querido, vamos. A nuvem está se movendo, está se movimentando. Onde é que você está? A nuvem está se movimentando. Se em 1980 dissesse que hoje eu ia pregar na frente de uma igreja com parede preta, o que eles iam pensar? O que iam pensar? Só que a nuvem se movimenta, o Espírito se move, o Espírito de Deus se move, e Ele continua se movendo no meio da igreja. A gente tem que ter sensibilidade. Ei, o que Deus está falando agora? O que Deus está se movendo? Ei, o que Deus está falando para a igreja de Araranguá? Por que eu não estou escutando? Ei, Deus tem algo para Araranguá, eu tenho que escutar. Ei, Deus tem algo sobre o Brasil, o que Deus está falando agora? O que Deus está se movimentando? Eu tenho que entender isso. Depois Paulo continua no versículo 9: e seja achado nele. Eu acho isso lindo. Não tendo a minha justiça, porque a minha justiça vem da lei. A minha justiça está errado? Condena. Não, fez errado, condena, disciplina. A minha justiça é essa, é uma justiça de homem. Mas
existe uma justiça que vem pela fé. Para ser achado em Deus, a minha justiça, ela nunca vai ser suficiente. A minha justiça, ela acaba no primeiro plano, mas a justiça de Deus, ela vem pela fé. Hebreus 11:1, o que está escrito lá? A fé é o firme fundamento. Fundamento, mais uma vez, fala de primícia. Quando vai construir um prédio, o que vem primeiro? Fundamento. Quer que o seu ano seja um ano diferente? Em vez de começar igual um louco desvairado, construir as paredes do seu prédio, comece com o fundamento. Tire janeiro para construir o seu fundamento. E a palavra diz que a fé é um firme fundamento. Pastor, como é que eu crio fé? Como é que eu consigo criar a fé? Creia. Quantos de nós paramos de crer, amados? Quantos de nós paramos de crer? Quantos de nós, assim como eu, chorou editando aquele vídeo da cantata, porque as coisas acontecem no nosso meio e a gente não vê? A gente não vê aquilo, a gente se acostuma. Deus está fazendo milagre, Deus está operando, Deus está libertando, Deus... Quando mostrou ali no telão, a gente chorou. Por quê? Porque Deus ainda continua sendo Deus. Mas para isso a gente tem que ter fé, crer em Deus, crer em Jesus. E eu sei que é meio pesado pensar nisso, mas você crê em Jesus? Você crê que Jesus, Ele fala contigo pela manhã e as misericórdias se renovam? Você crê que Jesus é o Cristo que te deu o emprego que você tem, deu a família que você tem, a igreja que você congrega? Você crê que Deus criou o mundo? Ou você é daquele que fala assim, não, Jesus existiu, mas também Ele era um grande pensador, né? Ou como diz a Nívia Soares, um agitador qualquer. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Mas aí Pedro vem com a verdade. Ei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós temos que acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Nós não podemos nos acostumar, amados. Nós não podemos nos acostumar. Não se acostume a vir o culto domingo à noite só. Não se acostume. Depois ele fala, versículo 10, mais uma vez, para conhecê-lo. Conhecer só, não, e o poder da sua ressurreição. Acreditar que o poder da ressurreição hoje mora dentro de você. O poder da ressurreição, você acha que é pouca coisa? O poder da ressurreição mora dentro de nós. Mas ele continua, e a participação em seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte. Não existe relacionamento de verdade sem divisão de alegrias e dores. Com Cristo também é assim. Não tem como eu ter relacionamento com Cristo se eu não consigo dividir alegrias e dores. Às vezes a gente só divide dor com Jesus. A gente só procura Jesus quando o negócio está apertado. Quando a crise bate na porta, a gente lembra que a gente tem Jesus. Mas quando você está alegre, você lembra de Jesus? Jesus celebra contigo.
comunhão, amizade. Queremos a alegria da ressurreição. Todos nós queremos, né? A alegria da ressurreição. Mas para ter ressurreição precisa ter morte. Não existe ressurreição sem morte. Não tem como a gente querer viver a ressurreição com Cristo e não morrer a morte com Ele. Lucas 10, 27, você não precisa abrir, diz assim: e respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coração fala de emoções. Você ama o Senhor com as suas emoções ou você não consegue controlá-las? Ou você explode na primeira crise que aparece? Ou quando a ansiedade bate na porta, você prepara um café para ela? A primeira coisa que acontece, você já começa a entrar em depressão. Quem tem sido você nesses dias? Você tem amado o Senhor com todo o teu coração? As tuas emoções amam o Senhor? Com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, a tua razão ama o Senhor? O seu ser racional, o seu dia a dia, a vida comum, ela tem que ser, você tem que ser igreja na vida comum. Aquilo que você faz deve honrar ao Senhor. Você tem que parar de fragmentar a sua vida. Agora eu sou espiritual, agora eu sou racional. Não existe isso. Nós devemos oferecer um culto racional ao Senhor. E isso fala que a tua razão, ela deve adorar ao Senhor. Você está aqui, você tem que se esforçar para prestar atenção em mim. Isso é um culto racional. Porque talvez você está aqui, você está pensando assim: oh, meu Deus, o lanche que eu vou pedir hoje vai demorar 3 horas. Meu Deus, como é que eu vou sair nessa chuva se meu carro está lá embaixo? Meu Deus, o meu filho está lá, como é que ele vai passar aqui? Se você não adorar, não fazer um culto com a sua razão, com o seu entendimento, a palavra do Senhor passa e você fica. Por isso que a palavra ainda continua: com o teu entendimento e com todas as suas forças. O reino de Deus é ganhado à força. Você precisa se esforçar, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ganhar o reino de Deus. Existe um preço a ser pago, e a maneira que eu valorizo esse preço demonstra o quanto você deseja. Não sei se você já assistiu um leilão ao vivo. Eu nunca assisti um leilão ao vivo, só em filme. Mas o leilão, ele inicia com um valor base, que é o que essa xícara ela vale. Ele tem uma história, geralmente quadro, pinturas, esculturas. E as pessoas que estão na plateia, elas vão dando valor por aquilo. Elas vão colocando valor naquilo. Eu dou mais, quem dá mais? E eu dou mais, eu dou mais. O quanto você tem dado? Qual o preço que você tem feito pela presença do Senhor da sua vida nesses dias? Ou será que o Senhor Jesus te pede pelo menos uma leitura da palavra e você fala: não, é muito difícil, não consigo? Será que quando Jesus pede simplesmente um relacionamento de amizade contigo, ai não, falar com alguém que eu não vejo é muito difícil? Será que quando Jesus te pede para jejuar, meu Deus, é muito difícil? Tá, então vim num culto na semana, não consigo.
Tá tudo bem, como diz o pastor Jean. Tá tudo bem, Deus vai te respeitar. Só que você não pode pensar que Jesus é um comércio, ou que o Senhor Jesus é simplesmente o teu servo, e você não quer fazer nada daquilo que Ele pede, você não valoriza Ele. E quando você precisar, você vai falar assim: ei Jesus, eu preciso de você aqui agora, vem cá. Com Jesus não funciona dessa forma. Sabe por que nós agimos assim? Porque o nosso eu ainda nos domina. Eu quero, eu preciso, eu estou cansado, eu não estou legal. Jesus me entende porque eu trabalhei muito hoje. Qual é a principal mensagem de Cristo, amado? Qual foi a mensagem de Jesus? Negue-se a si mesmo. Ele já deixou claro que você tem que se negar todo dia. Todo dia. E uma vez no Espiritival aqui eu ministrei, eu falei sobre isso. Sabe qual é que vai ser a mensagem do anticristo? Essa que já está sendo colocada no nosso coração e a gente não percebe. Qual é a mensagem do anticristo? Se a mensagem de Cristo é negue-se a si mesmo, qual é a mensagem do anticristo? Evoque-se a si mesmo. Você é importante, não é isso que a gente vê? Ei, valorize você. Você é importante, você precisa ser exaltado. Ei, você precisa ganhar lugar de destaque. Ei, você é o melhor. Você pode, você isso, você aquilo. Ei, os púlpitos estão cheios de mensagens do anticristo. Ei, você vai conseguir. Venha, você, ei, nunca foi a mensagem que Jesus nos deixou na Bíblia. A mensagem de Jesus foi sempre: negue-se a si mesmo. Ei, não tem nada a ver com você. Já dizia o Zoé, que eu aprendi que é Zoé, nós falamos uma vida toda Zoe, né? Ministério Zoé, ei, nunca foi sobre nós. Nunca foi. Quantos púlpitos estão? Às vezes a gente canta aqui em cima 4 músicas só sobre nós. 4 músicas. Eu vou vencer, eu vou isso, eu aquilo, ei, Jesus, cadê Jesus? Nós devemos tomar cuidado. Tudo que nós vamos fazer, gente, isso é muito perigoso. Quantos de nós, eu me incluo, às vezes a gente acaba caindo nisso. Aquele emprego vai pagar mais para mim, mas eu não vou conseguir ir nos cultos, mas eu vou ganhar melhor. Eu, sempre acima, eu. Não, agora eu não quero mais trabalhar na igreja, não, me convidaram para o diaconato, não, porque eu quero me alimentar. Me convidaram para fazer parte disso, não, eu não quero cuidar das crianças, porque eu quero prestar atenção no culto, gente, isso é muito perigoso. Que esse ano que se inicia, nós possamos matar o nosso eu de uma vez por todas. Matar esse velho homem que tenta ressuscitar todo dia. Porque todo dia as misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. Glória a Deus por isso, mas todo dia o velho homem está batendo na porta. Ei, Éder, o que nós vamos fazer hoje diferente? Ei, Éder, saiu aquela série nova na Netflix que tu queria ver. Ei, Éder, episódio novo. Ei, Éder, não lê isso aqui agora. Ei, vamos editar uns vídeos. Ei, Éder, olha aqui o Reels. Olha só os vídeos que estão postando na internet. Já viu aqui o TikTok novo? Ei, Éder, vem aqui ver. Ei, todo dia o meu eu tenta se satisfazer. Eu não sei como é com você. Talvez é o futebol, talvez é a novela que você ainda luta, talvez são as amizades. Você não consegue mais ficar sozinho orando com o Senhor, você tem que orar com os outros,
Porque orar sozinho você esqueceu como é que é. Você não tem o teu momento de intimidade no secreto. Não, eu tenho que orar aqui, ó. Tem que ser aqui, ó. Tem que ser aqui com a galera. Ei, ora você sozinho no teu secreto. Quanto tempo você não faz mais isso? Quanto tempo, amados? Querer Deus não é algo que deve ser imposto. O pastor não consegue impor você querer Deus. A igreja não consegue te impor querer Deus. É uma coisa que você tem que se dispor a fazer. É você com você. É você com você mesmo. Tá, eu quero Deus, pastor. Realmente isso que tu está falando eu quero mudar. Ei, mas depois que você sair ali, é você. Nós podemos te ajudar em oração, nós podemos te ajudar a vencer o teu pecado, nós podemos te aconselhar, nós podemos fazer um monte de coisa que a palavra diz que nós podemos fazer. Só que existe uma coisa que só você consegue fazer, que é querer Deus. Eu não consigo botar isso no teu coração. Eu posso te apresentar o Deus que eu sirvo. Eu posso te apresentar o relacionamento que eu tenho com Deus. Eu posso te apresentar. Ei, o Deus que eu tenho andado é esse Deus aqui, ó, que tem feito milagres na minha vida, na minha família, tem operado de maneira sobrenatural, que tem feito a água jorrar da rocha. Esse é o Deus que eu sirvo, que tem feito coisas sobrenaturais na minha vida. Só que você só vai experimentar Deus se você quiser. E depois, lá no versículo 14, na verdade 13, ele fala assim: irmãos, não julgo que eu já haja alcançado. Ei, Paulo está dizendo assim, ó, ei, não é que eu já tenha alcançado tudo isso que eu falei agora. Ei, não me entendam mal, eu ainda estou na luta com vocês. Eu ainda estou aqui, ó. Eu não sou assim o super espiritual. Ei, eu ainda estou na lida. Ei, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado. Só que daí ele fala a nossa receita dessa noite: mas uma coisa eu faço. Primeiro verbo que aparece ali: esquecer. Esquecer. Não tem como a gente querer Deus de maneira sobrenatural se você não esquecer das coisas que te feriram, das coisas que te magoaram, das coisas que te marcaram. Esquecer. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Segundo verbo: avançando. Avançar. Avançar, mais uma vez, fala de movimento. Eu tenho que esquecer e avançar. E o mais importante para nós nessa noite: prosseguir. Eu não sei aonde você está nessa receita que Paulo te deu, que é aquilo que ele fazia. O que Paulo está dizendo: ei, é isso aqui que eu faço. Quando vocês olham para mim e me admiram, é isso aqui que eu faço. Eu me esqueço das coisas que para trás ficaram, das pessoas que eu maltratei por conta do Evangelho, das pessoas que eu matei, das pessoas que eu prendi, daquilo que eu achava que era certo. E eu me esqueço, já ficou para trás. Eu vou avançando para um alvo. Eu vou avançando. E eu vou prosseguindo, dia após dia. Ei, não acaba em fevereiro, não acaba em março, não acaba em junho, não acaba, prosseguindo. Prosseguindo para onde? Para o alvo. O que Cristo tem sido para você? Ele tem sido o seu alvo? Ele tem sido onde você quer chegar? Ou naquela listinha que você fez no início do ano só estavam bens materiais?
Faltava comprar um carro novo, conseguir quitar minha casa, conseguir isso. Ei, onde estava Deus naquilo tudo? Deus tem sido o teu alvo. Cristo tem sido o teu alvo. Siga a receita de Paulo e você vai receber o prêmio da soberana vocação de Deus. Existe um final, existe uma chegada. Querido, não é só isso aqui que a gente está vivendo, não, tá? Não é só isso daqui. Talvez a gente possa olhar para nós, falando agora como igreja, já está muito confortável para nós, não está? Deus nos surpreendeu nos últimos 5 anos, nos tirou de um lugar que era difícil até para estacionar o carro, que os vizinhos reclamavam. Deus nos colocou numa avenida movimentada. Deus nos deu uma estrutura legal, Deus nos deu uma iluminação, Deus nos deu um telão. Mas vocês acham que é isso que Deus quer fazer? Se a gente pensa que é isso que Deus quer fazer, a nossa mentalidade é muito fútil. Não tem nada a ver com isso. Deus quer fazer algo sobrenatural em nós. Deus quer fazer uma mudança de mentalidade em nós, uma metanoia, uma transformação daquilo que a gente acha que é ganho. Não é ganho. Isso aqui não é ganho. Existe algo maior, existe algo mais profundo, existe algo muito além. E sabe o que é? Um dia alguém olhar para nós e nós poder falar: ei, eu conheço a Jesus. Que esse seja a tua primícia nessa noite. Que essa seja o teu principal foco para 2022. Ei, eu quero conhecer Jesus. Não só conhecer Jesus, mas ser encontrado nele. Você entendeu aquilo que Paulo está falando aqui? Ei, não foi Vilas Boas que falou não, tá? Foi a palavra de Deus. Ei, ser encontrado em Jesus. Quando as pessoas olharem a Jesus, ver você lá. Eu quero para esse ano, na minha vida, ser essa pessoa que vai ser encontrada em Jesus. Se você é o segundo, coloque-se de pé aí no seu lugar.